Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência, só mais esse vídeo de esse vídeo número 171. Então, diálogo com as sombras, Hermínio Corrêa Miranda, teoria e prática da doutrinação. Hermínio Miranda, ele continua dizendo assim: lembremos ainda uma qualidade. Olha só, quantas qualidades o doutrinador necessita ter, vamos dizer assim, no teu currículo de doutrinador. Isso é com todo respeito, dizendo currículo, né? Quantos atributos, quantas qualidades. Olha, indulgência, benevolência, perdão das ofensas, humildade, paciência, tato, sensibilidade, amor, caráter, conhecimento. Olha quantas qualidades, quantos atributos. É óbvio que, mesmo assim, essas qualidades todas, de certa forma, não deixa de ser um alicerce, mas que não significa tudo, porque é apenas uma base para ele continuar o seu trabalho, a sua batalha, a sua luta na condição de doutrinador. Então você percebe que não é só cair de paraquedas numa reunião mediúnica de desobsessão e dizer: amo doutrinar, amo conversar com os espíritos, me sinto realizado. Não é só isso. É de extrema importância, sim, se sentir realizado. É de extrema importância amar aquilo que faz. Não é verdade? É de extrema importância amar aquilo que faz. Porque é o doutrinador que tem que amar ser doutrinador. É aquela aptidão que ele tem que amar e investir tudo, com tudo, naquele atributo. Mas além de todas essas qualidades, Hermínio Miranda, ele ainda destaca mais uma qualidade importantíssima que o doutrinador deve ter, que ele não pode se esquivar dela: o destemor. Olha só para você ver que inteligência de Hermínio Corrêa Miranda. Por isso que eu digo, se você tiver paciência,
página 78. Tem praticamente 300 páginas esse livro. Se você tiver paciência de chegar até o final desse livro, aqui com a gente, no Esmiuçamento, você vai se enriquecer espiritualmente. Então, olha só para você ver mais uma qualidade: o destemor, né? Ele não deve temer os trabalhos. Já disse a Lures que em trabalho mediúnico temos que ser destemidos, sem ser temerários. Coragem não é o mesmo que imprudência. Tá vendo só? Então ele não precisa ter medo, ele deve abraçar com coragem, com responsabilidade, com bravura, com seriedade, com bom senso, né? Mas, conforme Hermínio Miranda aqui está dizendo, coragem não é o mesmo que imprudência. Porque tem muitos doutrinadores que, por excesso de coragem, acabam sendo imprudentes, irresponsáveis, porque não lutam, porque não batalham pela disciplina, pela responsabilidade, pelo compromisso, pela seriedade, por todos esses atributos que acabamos de recitar alguns segundos atrás. O destemor é de extrema utilidade nas tarefas de doutrinação, né? Então essa coragem, essa bravura, esse não medo, né? É de extrema utilidade nas tarefas de doutrinação. Fustigados pela interferência dos grupos mediúnicos em seus tenebrosos afazeres, os espíritos violentos comparecerão possuídos de irritação, rancor e ódio. Mesmo manifestam-se aos berros, dão murros na mesa. Espera lá. Ameaçam céus e terras. Procuram intimidar e propõem-se a vigiar-nos implacavelmente, a atacar nossos pontos fracos ou fazer um cerco impiedoso em torno de nossa família, provocar acidentes, doenças, perturbações. O arsenal de ameaças é vasto e eles manipulam com extrema sagacidade as armas da pressão. Se nos deixarmos impressionar pelas verdadeiras cenas que fazem, estaremos realmente perdidos, porque nos colocaremos na faixa vibratória desejada por eles. Os benfeitores espirituais sempre nos advertem de maneira tranquila e segura. Nada de temores infundados. Sofremos apenas aquilo que está nos nossos compromissos espirituais e não em decorrência do trabalho de desobsessão. Então, olha aqui, esclarecimento magnífico
de Hermínio Corrêa Miranda. Agora, nós temos que assimilar em partes que, de fato, o médium como já dissemos em outros vídeos, ele é o responsável pela comunicação, pela mensagem, por aquilo que o espírito ali transmite. Por isso que mesmo o consciente, o semiconsciente, o inconsciente, ambos, todos devem amealhar conhecimento nas obras básicas da doutrina dos espíritos, buscando disciplina em todos os sentidos e em todas as áreas. Porque assim ele armazena no teu campo vibracional todo esse conhecimento, toda essa disciplina. E o espírito, conforme já dissemos em outros vídeos, ao se fazer presente no seu campo vibracional, ele se utiliza-se do que há ali no campo vibracional do médium. Então, se o médium é indisciplinado, irresponsável, é uma pessoa bruta, é uma pessoa animal, pode ter certeza de que aquele espírito, ele chega de fato xingando aos berros, dando murro sobre a mesa, gritando realmente. Agora, quando o médium tem disciplina, quando ele estuda, ele armazena no teu campo vibracional qualidades positivas, diferentes do inverso. E o espírito, por mais sagaz, por mais bruto que seja, ao se aproximar-se do campo vibracional do médium, é natural que ali ele, encontrando aquele material de disciplina, é óbvio que ele não age conforme ele gostaria, porque ele encontra uma certa barreira que se chama-se disciplina, que se chama-se responsabilidade, compromisso, conhecimento do médium. Então, conforme já dissemos, principalmente os médiuns consciente e semiconsciente. 99% desses nossos irmãos, quando se faz presente no campo vibracional dos médiuns e que começa a dar murro na mesa, a xingar Deus e o mundo ali, intimidando esse, intimidando aquele, pode ter certeza de que tudo não passa-se de um processo anímico da indisciplina e da irresponsabilidade do próprio médium que não se preparou adequadamente.
conforme ele teria que se preparar. Vemos isso muito em casas espíritas não sérias. Vemos também em casas espíritas sérias. Porque não é pelo fato do título de casa espírita séria que de fato todos são perfeitos. Que não. Porque perfeito, como já dissemos, é só Deus. Ali, principalmente, todos encontram-se batalhando, lutando para superar as dificuldades. Então, é natural que esses seres, eles ali se manifestam aos berros, dão murro na mesa, ameaçam céus e terras, procuram intimidar e propõem-se a vigiar-nos implacavelmente. Eles procuram de fato intimidar tanto o doutrinador quanto os médios. Eles procuram intimidar e eles, aos berros, para amedrontar um pouco mais, eles prometem vigiar implacavelmente o doutrinador e os médios, todos ali, e atacar nossos pontos fracos, Por isso que Jesus nos recomenda, ou nos recomendou, né? Orai e vigiai. O trabalhador, ele deve 24 horas orar e vigiar. Mas não é o Pai Nosso, a Ave Maria, Santa Maria, o credo, a Salve Rainha, e nem a prece de Cáritas. Orar, né? A pessoa pode substituir as frases verbal, a oração verbal, pelas ações benéficas, pela caridade, pelas indulgências, pelas benevolências, a caridade do perdão e do alto perdão, a caridade do conhecimento, do amor, a caridade do caráter, a caridade do destemor, da paciência, a caridade da sensibilidade, do tato. Então, existe milhões de formas da pessoa praticar a caridade. Orai e vigiai. Então, a oração substituída pela obra da caridade, que acabamos de dizer. E o vigiai é o expulsar, é a limpeza na consciência, por tudo para fora aquilo que não presta. E mentalmente vigiar a mente para que novos defeitos, irresponsabilidades e imprudências
não venha ocupar aquele espaço que acabara de ser limpo. Então, eles nos intimidam, eles são impiedosos em torno de nossa família, eles nos intimidam ao provocar acidentes, doenças e perturbações. Então, conforme Hermínio Miranda aqui nos diz, o arsenal de ameaças é vasto e eles manipulam com extrema sagacidade as armas da pressão. Eles sabem nos pressionar. Se nos deixarmos impressionar pelas verdadeiras cenas que fazem, estaremos realmente perdidos. Se realmente nós, deixarmos impressionar pelas verdadeiras cenas que fazem, estaremos realmente perdidos, porque nos colocaremos na faixa vibratória desejada deles. Então, os benfeitores espirituais sempre nos advertem de maneira tranquila e segura. Nada de temores infundados, nada de medo, nada de falsa coragem, nada de desculpismo. Sofremos apenas aquilo que nos está nos nossos compromissos espirituais, e não em decorrência do trabalho de desobsessão. E não em decorrência do trabalho de desobsessão. Mas é preciso manter o equilíbrio. É preciso agir com destemor. Porque se a pessoa age com imprudência, com irresponsabilidade, pode ter certeza de que, conforme já dissemos em vídeos em outros dias, muitas promessas que esses espíritos fazem nas reuniões mediúnicas de desobsessão, muitas promessas se cumprem sim. Porque depende do desequilíbrio da pessoa. Ora, se baixo o meu campo vibracional, se baixo minhas portas psíquicas, você sabe que até uma gripe pode nos matar se nos encontramos desequilibrado emocionalmente, psicologicamente, moralmente, por falta de conhecimento, por falta de amor, por falta de caráter. Porque no momento nós tememos, nós não acreditamos com fé, com coragem, com fé inabalável. Então, é verdadeiro isso. Seria injusto por parte das leis supremas que, evidentemente, governam o universo, se a paga da dedicação ao irmão que sofre resultasse em sofrimento indevido e em punição imerecida. Estariam subvertidos todos os princípios da justiça divina, se assim fosse, e até possível que uma e outra das ameaças esbravejadas contra nós se cumpra, ou seja, aconteça acidentalmente, como doenças inesperadas em um de nós
ou em membros da nossa família. E sejamos certos de que, na sessão seguinte, virá de novo o irmão infeliz para se vangloriar. Eu não disse? Então, se todas as ameaças que os nossos irmãos fazem na reunião mediúnica de desobsessão, se todas as ameaças, se todas elas se cumprem, pode ter certeza-se de que, por parte dos desígnios de Deus, estariam elas todas erradas. Porque ali os seres estão em busca de praticar o bem. Mas que prática do bem é essa que são revertidas em doenças na família, emprego, desfaz casamento e tudo mais? Mas é aquilo que nós já dissemos. Tanto o doutrinador, tanto os médios devem agir com destemor, com coragem, com fé, aquela convicção, aquela fé inabalável. Ninguém deve permitir-se abalar por algo que ele ouve, que ele vê, que ele assiste. Porque se ele se abala, desestrutura o teu sistema imunológico, aí é natural que ali se instala uma enfermidade, onde depois o irmão, na próxima reunião, ele ainda comparece, auto se vangloriando, dizendo: eu não disse? Como se diz assim: eu não disse que eu ia te perseguir? Eu não disse que eu ia acabar com você? Eu não disse que eu ia causar enfermidade na tua vida? Então, nós não podemos permitir que isso aconteça. Porque nós quem permitimos. Vamos para o próximo vídeo, mas no próximo dia.